Instituto de Biologia é uma das 3 primeiras unidades de ensino, pesquisa e extensão criadas na Unicamp. No ano de 2012, o Instituto comemora 45 anos de formação de alunos e de contribuição com a evolução do conhecimento científico, através da realização de pesquisa de ponta. A ideia de combinar lentes para aumentar o tamanho dos objetos teve início no século XVI. Anos mais tarde, outros cientistas realizaram grandes descobertas, como Robert Hooke, que foi o primeiro a utilizar o termo célula ao descrever a estrutura de uma cortiça. Desde então, diversos cientistas tentam aprimorar o microscópio para observar novos universos. E o Instituto de Biologia se insere nessa história, com a aquisição continuada de modernos equipamentos. Na Unicamp, o professor Vidal acompanhou a evolução da microscopia óptica desde 1957. 58 é que eu comecei a dar aulas e tudo, então foi em 59 que eu pedi um microscópio de polarização. Porque eu fui justamente na ex-faculdade de odontologia, que ficava na Rua Três Rios, para usar o pequeno microscópio que eles tinham para iniciar as coisas. Aí começou até uma brincadeira, né? O Vidal está ficando lelé, ele quer ver molécula no microscópio. E o trabalho foi o primeiro trabalho feito por brasileiro nesse terreno, com um aspecto alto didatismo na história. A maior evolução que aconteceu foi no pensamento, nos mecanismos de formação de conceito em busca de instrumentar o trabalho de quem faz microscopia. Havia necessidade de se obter instrumentos que oferecessem aumento maior. Mas já existia uma tecnologia, né, para que se fizesse um microscópio eletrônico. Embora a capacidade de ampliação tenha evoluído, as imagens observadas eram de baixa qualidade, e nem sempre era possível fazer a distinção entre 2 pontos próximos. A partir disso, iniciou-se uma corrida tecnológica para a melhoria do poder de resolução, possibilitando o advento da microscopia eletrônica. Dentre todos os pesquisadores do Instituto, a professora Heide acompanhou grande parte da história do Laboratório de Microscopia Eletrônica. Eu cheguei em 1975. O microscópio eletrônico já existia. Ele estava instalado naqueles prédios perto da reitoria, onde começou realmente o Instituto de Biologia, mas não cheguei a ver. Eu sei, me falaram que veio desde 1972. Então, na época, era um microscópio bem aceito. Quando ele foi desativado aqui, ele estava muito defasado eletronicamente. Ele tinha válvulas, se você pode imaginar. Então, realmente, o funcionamento dele estava tão antigo que não deu mais para mantê-lo funcionando. Ele parou de funcionar por volta dos 1994, 5, por aí. Ele estava funcionando muito mal. A gente começou a fazer migração para outros microscópios para poder trabalhar. Até que realmente chegou o segundo microscópio de transmissão. O varredura veio um pouquinho depois, foi em 98, me parece. Eu até que fiz os trâmites no FAPESP para conseguir esses aparelhos, porque era um sonho da biologia já há muito tempo. A varredura serve muito bem para ver as coisas por fora, para ver pequenos plantas e vegetais ou detalhes deles. E era uma coisa que a gente sonhava. Imagine que maravilha poder ver essas coisas. O professor Alexandre é o atual coordenador do Laboratório de Microscopia Eletrônica. Atualmente nós contamos com 2 microscópios eletrônicos de transmissão, né? um microscópio da ZEISS, um microscópio da Fay Company e um microscópio eletrônico de varredura. O avanço significativo da microscopia eletrônica foi o entendimento, né, da ultraestrutura celular. A aquisição de imagens, acrescentada da tecnologia computacional, possibilita a criação de modelos tridimensionais, através da técnica de eletrotomografia. O princípio da eletrotomografia está relacionado com a inclinação da amostra em diferentes ângulos, né? E a obtenção de imagens da estrutura de interesse nessas diferentes angulações.
Então, a partir de imagens bidimensionais, sequenciais, a gente consegue gerar um volume e avaliar em 3 dimensões. Recentemente nós temos analisado, por exemplo, axônios de animais com distrofia muscular, né? E foi possível avaliar, né, a forma da bainha de mielina nesses animais, mostrar, né, em 3 dimensões alterações desses axônios, alterações morfológicas, né, que provavelmente contribuem para alguns dos sintomas, né, sinais da doença. Mesmo com o advento da microscopia eletrônica, a tecnologia da microscopia óptica não deixou de progredir. Ao longo do tempo, novas ferramentas foram agregadas ao microscópio, de forma a facilitar e a melhorar a captura de imagens. Quando eu comecei na década de 90, que eu comecei a trabalhar com microscopia, era muito difícil todo mundo ter fotomicroscópio no laboratório. Antigamente, na botânica, o que a gente fazia, né? Antes mesmo de a gente, como era muito caro fotografia, o que a gente fazia? A gente tinha câmeras que chamávamos câmeras claras, que você desenhava a lâmina. Você não faz nem ideia de como é fazer um desenho de uma lâmina, que a gente fazia por pedaços. A gente ficava com um desenho desse tamanho, que depois você ia fazendo xerox para reduzir, ficar num tamanho que coubesse numa prancha, né? Então, imagina que trabalho que a gente tinha antes para fazer isso. O advento de você ter um computador acoplado, que você pode editar essas fotos, que você pode já fazer as pranchas a partir delas, diminuiu o nosso trabalho assim em mais de 50%, né? Então, a tecnologia que vocês têm hoje, quem não conheceu a tecnologia anterior, né? Para vocês, assim, é uma coisa que parece que tudo era simples, era fácil assim. E agora, isso aqui é tão simples, vem aqui, a lâmina tá pronta, você vem, tira a fotografia quantas você quiser, e depois você escolhe para revelar aquelas só que para você mandar imprimir, não revelar, né? Para você imprimir aquelas que você já montado numa prancha bonitinha, que você pode fazer muito bem aqui. Novas tecnologias permitiram que a pesquisa se desvencilhasse da análise estática convencional e possibilitou o ingresso do Instituto na era da microscopia dinâmica. Então, a ideia da biologia celular mais biologicamente ativa, da biologia celular não ser uma célula corada, que você pode, na verdade, nem ser aquela, ela está não é deixando de existir, mas ela está sendo acrescentada de um processo mais dinâmico, principalmente devido a novos equipamentos que te permitem utilizar ou visualizar tecidos em vivo, visualizar células funcionando, que te permitem observar processos biológicos enquanto eles estão acontecendo dentro da célula. A partir de um microscópio, determinar um processo biológico ou bioquímico acontecendo no momento. No campo de pesquisa do professor Fábio, o microscópio intravital permitiu novas descobertas a respeito da movimentação dos parasitas causadores de malária. Então, durante muito tempo, quando a gente coletava a forma esporozoíta, que é a forma do plasmódio que sai do mosquito na hora de infectar uma pessoa, e observava essa forma de utensílio neflagelo, ou seja, a priori não tem estruturas de motilidades, né? Colocava no gel e observava no microscópio, você vê um movimento circular dessas formas. Nós cientistas não entendíamos o porquê desse movimento circular. Com essa nova técnica de microscopia intravital, alguns colegas meus franceses conseguiram então ver o caminho que o parasita faz no momento da picada no mosquito. E o que eles observaram, e que mudou de fato todo o ciclo da malária, é que esse parasita, na verdade, ele não tem um movimento circular, ele tem um movimento em saca-rolha. De fato, o parasita é altamente móvel, ele consegue infectar células, ele consegue entrar dentro de vasos e tem um movimento com um ganho energético muito potente. Então você sai de um aspecto que o parasita era considerado uma utilidade reduzida, circular, ninguém entendia, para entender que ele tem um movimento de saca-rolho, um movimento altamente de ganho energético muito interessante. Na área de ciências biológicas, o professor Hernandes está à frente da implantação do Centro de Pesquisa Óptica e Fotônica,
que desenvolve um sistema de conexão entre diferentes microscópios, permitindo efetuar análises simultâneas em células vivas. Nos últimos 45 anos, o microscópio permitiu um avanço sem igual na instrumentação científica. Iniciativas como o Centro de Pesquisa Óptica e Fotônica garantirá ao Instituto de Biologia caminhar, mais uma vez, lado a lado da evolução da tecnologia da microscopia e a conquistar novos conhecimentos do universo microscópico.